Olá, aqui é a Helga, com mais uma notícia sobre Francisco. Esse é o Papa das Manchetes, cada uma mais interessante que a outra. A do dia é o seguinte: o Papa quer que o catecismo considere imoral o uso e a posse de armas nucleares. No voo de volta a Roma, depois da sua viagem à Tailândia e ao Japão, Francisco, conversando com os jornalistas que o acompanhavam, disse estar contra o uso da energia atômica para fins civis pelo risco de acidentes. O pontífice explicou como tinha ficado comovido com a visita a Hiroshima e Nagasaki, as cidades japonesas vítimas das bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos em 1945, e advertiu sobre os perigos que supõe a posse dessas armas, porque um acidente ou a loucura de alguém pode destruir a humanidade. Sim, mas, Francisco, não é colocar como imoral no catecismo que vai impedir que um louco destrua a humanidade, não é assim? Enfim, esse é um papa progressista. Os progressistas são assim, estão sempre inventando leis, palavras, coisas para colocar nos manuais. Nos cerca de 40 minutos que durou a conversa com os repórteres, Jorge Mário Bergoglio também se expressou contra o uso da energia atômica para os fins civis. Disse ele: "Eu não usaria energia nuclear até que não tenhamos uma segurança total na sua utilização", comentou, recordando as terríveis consequências do desastre da central ucraniana de Chernobyl em 1986. "Eu freio na segurança", disse ele, "temos que seguir pesquisando". Ao ser perguntado sobre a possibilidade de que escreva uma encíclica sobre a não violência, Francisco reconheceu que está em projeto, ainda que ficará para o próximo Papa, porque a ele não lhe dará tempo. Vejam bem, ele sabe que não tem tempo para outra encíclica. Isso significa que vai vir um Papa por aí, porque este já está dizendo que não tem tempo de escrever uma encíclica. Então, já estará na agenda que Francisco renunciará? Será isto? Adiantou, não obstante, que gostaria que os países membros do Conselho de Segurança da ONU renunciassem ao direito de veto, pois seria bonito que todas as nações fossem iguais em um equilíbrio mundial. Iguais, iguais. Francisco, não existe iguais. Isso é coisa de socialista. Não existe nada, ninguém igual. O pontífice não evitou nenhuma das perguntas que lhe formularam os jornalistas e enfrentou o último escândalo financeiro que sacudiu a Santa Sé, a investigação por parte dos Ministério Público Vaticano das supostas irregularidades cometidas durante a compra de um edifício em um luxuoso bairro de Londres, com fundos da Secretaria de Estado. No passado mês de outubro, o semanário L'Espresso publicou que o Ministério Público considera suspeitos de delitos de malversação, estafa, abuso de poder e branqueio de capitais 5 funcionários da Cúria Romana, entre eles Tommaso di Ruzza, diretor da Autoridade de Informação Financeira, e o sacerdote Mauro Carlino, antigo secretário pessoal do arcebispo Ângelo Bessio, substituto da Secretaria de Estado entre 2011 e 2018, e hoje cardeal e prefeito da Congregação para Causas dos Santos. Também falou sobre o Chile. Em seu contato com os meios de comunicação, não aprofundou sobre os protestos cidadãos em Hong Kong contra o governo chinês e reconheceu que são vários os países que têm problemas, entre eles citou Espanha, França e Nicarágua. "Peço paz para todas essas nações", disse. Com relação aos distúrbios na América Latina, não se considerou capaz de realizar uma análise total, mas dedicou umas palavras a Chile. Comentou que lhe dá muito medo a situação porque sai de um problema de abusos que nos fez sofrer muito, e agora esse problema, que não entendemos bem, temos que buscar o diálogo, fazer uma análise sobre a situação, disse. Então é isso. O Papa
está preocupado com o Chile, com os jalecos amarelos na França, com os problemas aqui na Espanha e na Catalunha, com os problemas na Nicarágua, mas quer mesmo é visitar a China. Ele tem um grande desejo de visitar a China. E vejam, diante dos meios de comunicação, evitou analisar os protestos dos cidadãos de Hong Kong. Evitou por politicamente correto, provavelmente porque ele tem um grande desejo de visitar a China. Também disse mostrar-se disposto a mediar na crise da Bolívia, como fez na Venezuela. Criticou fortemente a posse de armas e disse: há países cristãos, países europeus, que falam de paz e logo vivem das armas. Lançou uma nítida mensagem contra a violência e a favor de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial na qual desapareça o direito do veto das 5 grandes potências, Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Disse ele: tenho que rezar demasiado e buscar o caminho, e colocou como exemplo das Nações Unidas ou da Noruega e o seu papel de mediação para evitar as guerras. Mas é preciso fazer mais, disse ele. Pensemos, sem ânimo de ofender, no Conselho de Segurança da ONU. Quando há um problema, todo mundo está de acordo em atuar para resolver esse problema e evitar uma guerra. Todo mundo vota a favor, mas alguém que tem direito de veto diz que não e tudo se detém. Essa é uma clara alusão aos Estados Unidos, não é mesmo? E a gente sabe que Bergoglio não tem simpatia nenhuma pelo atual presidente americano. Nesse ponto, o pontífice foi mais além, assinalando que talvez as Nações Unidas deveriam dar um passo adiante, renunciando no Conselho de Segurança ao direito de veto de algumas nações. Eu não sou um técnico nisso, mas seria bom que todos tivessem o mesmo direito e lutar juntos contra as armas. É um poeta esse homem. Ademais, o pontífice lamentou a superpopulação nas cárceres que geram um depósito de carne humana, assim como a quantidade de pessoas privadas de liberdade em prisão preventiva. Está contra a prisão preventiva. Pediu, nessa terça-feira, lutar passo a passo contra a pena de morte e lamentou a superpopulação nas prisões que geram depósito de carne humana, assim como a quantidade de gente privada de liberdade em prisão preventiva. Devemos lutar passo a passo contra a pena de morte. Vi que vários países já aboliram, disse o pontífice nessa conferência de imprensa que deu aos jornalistas que lhe acompanhavam na volta da Ásia para Roma. Recordou um encontro que teve em 2018 com o ex-governador do Novo México, Estados Unidos, Bill Richardson, que lhe pediu que interviesse para que a Califórnia assinasse uma moratória da pena de morte. Eu falei com o governador de um estado no ano passado e ele, antes de deixar o cargo, decidiu uma suspensão quase definitiva. Trata-se de passos pela consciência humana. Elogiou, a modo de exemplo, o Papa, a decisão que tomou Gavin Newsom depois da missiva enviada a Jerry Brown. Outros países, ao contrário, não puderam ainda incorporar-se a esse caminho na linha da humanidade, lamentou, depois de ser consultado sobre a situação da pena de morte no Japão, onde reconheceu que falou do tema com o premier Shinzo Abe. Ademais, o pontífice lamentou também que em tantas partes do mundo as prisões estão superpovoadas. São um depósito de carne humana que, em vez de crescer saudavelmente, às vezes se corrompe, disse. Também dedicou palavras para a situação das pessoas que esperam em uma prisão por uma condenação preventiva, sem ter garantida a presunção de inocência. Nessa linha, recordou um encontro que há 15 dias teve com a Associação Internacional de Direito Penal, entre os que estava o argentino Roberto Carles. Falei seriamente do tema das prisões, disse ele, e da precaução e da pena de morte. Eu creio que o tema deve ir unido a uma consciência que se deve desenvolver. A questão central da condenação deve ser sempre a reinserção.
A condenação sem janela de horizonte não é humana. Deve-se pensar que, inclusive, um condenado à prisão perpétua possa voltar a reinserir-se socialmente. Alguém poderá dizer, mas há convictos loucos que têm problemas de enfermidade, incorrigibilidade genética, e ele diz, buscamos formas em que ao menos possam sentir pessoas. Bom, são muitas as notícias acerca dessa viagem de volta, porque ele teve muito tempo para falar com vários jornalistas. Ganhou um avião, uma maquete de avião da companhia aérea. E esse Papa consegue ser muito simpático, não é? E muita gente gosta realmente dele. Seguramente são pessoas que não estão, geralmente, a par das maldades de Francisco. Mas neste caso aqui são jornalistas, então não se pode dizer que seja isso. Ignorância, falta de informação. Não. Jornalistas que acompanham o pontífice e não fazem crítica a ele são jornalistas provavelmente não católicos e, embora alguns até digam-se e pense-se que são católicos, porque este Papa católico não é. E eu sei que vai chover de críticas para mim na área de comentários por dizer isso. Francisco não é católico. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.